E hoje nós vamos falar de algo novo. Porque a partir desse capítulo 4 e durante o capítulo 5, nós vemos Jesus manifestando o seu poder de maneiras incríveis. Se você gosta de história, se você gosta de filme, se você gosta de ver gente ultrapassando os seus limites por uma causa nobre e se tornando um herói, você deve conhecer a história de Jesus. Ninguém nunca vai superar as coisas que Jesus fez. Ninguém nunca vai conseguir fazer e falar como ele falou. Com certeza você deve se orgulhar de algum feito que você realizou na sua história. Ou você se orgulha de alguém que você tem assim em alta conta. Mas ninguém merece mais honra e glória, ninguém merece mais reconhecimento do que a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que concordam podem dizer amém? Amém. E nós vamos perceber isso nas próximas semanas, nesse mês de julho. Eu vou introduzir hoje, mostrando Jesus em relação à natureza. E Jesus tem, sim, poder sobre a natureza. E nós vamos perceber lá em Marcos capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41, um fato acontecido com Jesus que vai nos abençoar, vai nos edificar nessa noite. Vamos lá. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. A gente acabou de cantar isso num hino que é muito antigo e muito conhecido no mundo inteiro. A gente conhece ele como Sossegai. Eu sei que tem algumas palavras difíceis ali e a gente resolveu colocar como ele é, justamente para poder explicar. Quando lá fala de um encapelado mar, sabe o que significa encapelado? Encapelado significa agitado. Quando na letra fala que as ondas não podem a nau tragar, sabe o que significa? Nau é um navio à vela, é um barco à vela. E tragar é derrubar, afundar, trazê-lo a pique pela potência das águas. Então nós temos algumas palavras difíceis, mas eu creio que todo mundo entendeu a mensagem dessa história que foi colocada no hino. Isso é um fato que aconteceu na vida de Jesus há algum tempo atrás. E quando a gente vai ler um texto, esse texto até simples, é muito importante que a gente entenda o texto o melhor possível para a gente não ficar usando o texto da maneira errada. Esse texto, por exemplo, é um texto muito usado para animar as pessoas, não é? Para trazer ânimo, esperança para o coração das pessoas, e muita gente vai pregar a respeito dele. Mas é interessante colocar algumas informações, né? Antes da gente passar adiante. Faltou um pedacinho, vamos lá. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, vamos lá. Pode desligar um pouquinho das luzes aí, por favor? Aqui, ó. Só para ficar mais fácil da gente ver. Aqui eu tenho uma foto parcial do Mar da Galileia para mostrar para vocês. Porque quando fala mar, pode vir um monte de coisa na tua cabeça, mas talvez não venha a realidade. Então está aí a realidade. Esse é o Mar da Galileia. É um mar de água doce. Ele é apelidado de mar porque é um lago muito grande. A gente que sabe mar é de água salgada, mas ele é tão grande que as pessoas o chamam de mar. Ele tem apenas um afluente e um efluente, ou seja, o mesmo rio que entra é o rio que sai, o Rio Jordão.
Ele está até hoje lá na região de Israel, apesar que ele diminuiu um pouco no seu tamanho da época de Jesus. E era fonte de alimento, fonte de comércio para toda aquela região onde Jesus começou o seu ministério, a região da Galileia. Região da Galileia. Esse mar era muito conhecido de Jesus, que morava perto dele, morava na cidade de Nazaré. Mas era muito mais conhecido por alguns discípulos de Jesus, que eram pescadores. Vocês devem se lembrar de João, Tiago, Pedro e André. Se eu não me engano, se as nossas informações estão corretas, apenas Judas Iscariotes era um que não veio da Galileia. Todos os outros eram da região da Galileia e por conta disso estavam familiarizados com esse lago. Ao invés de ir para a praia lá no mar Mediterrâneo, eles iam curtir num dia de calor uma aguinha onde? No lago da Galileia, no mar da Galileia. Esse mar tem muitos nomes, em algum lugar é chamado de Quinerete, em outro lugar é chamado de Tiberíades, mas é sempre o mesmo lago. Aqui nós temos uma outra foto, você vê lá o barco andando lá no meio. É um lago que ele chega a ter no máximo 23 quilômetros de comprimento por 15 de largura. Só que ele tem algo específico que é diferente dos outros. Ele está 213 metros abaixo do nível do mar. E por volta, em 3 lados dele, ele é rodeado por montanhas, que vocês estão vendo lá ao fundo, que algumas chegam a ter até 300 metros de altura em volta do lago, que já está fundo em relação ao mar. Então nós temos aqui um caldeirão. Um tremendo caldeirão. Sabe quando é o verão lá? Maio e junho. E quando o verão vem com força, as temperaturas sobem até 40 graus na sombra. E porque sobe tanto, as correntes de ar quente e ar frio se movimentam de uma vez e desce em cima desse lago com tanta força que revolta tudo. Nós estamos falando, não é de chuva, nós estamos falando de mudança de corrente, ar quente e ar frio. Isso acontece até hoje. Há 2 momentos no dia em que os pescadores ficam muito alertas, com seus ouvidos atentos, tentando ouvir algum cibio de vento longe, para eles poderem se proteger do que acontece. Porque o vento vem com tanta força sobre esse lago, e levanta ondas, e levanta água. Tanto é que a cidade que fica do lado desse lago, a cidade mais próxima se chama até hoje Tiberíades. Hoje ela tem 50 mil habitantes. Ela fica coberta por uma névoa, que foi arrancada pelo vento do lago. Sabiam disso? Quando a gente ouve esse texto e fala de um mar revolto, a gente logo pensa numa tempestade, mas aí não é uma tempestade. É por isso que Jesus não repreende a tempestade, ele repreende o vento e pede para o mar se acalmar, se aquietar. Ele não repreende a tempestade porque não há tempestade. Outras informações, estão vendo aí um barco muito parecido com aquele que Jesus usava, se bem que esse aqui é mais para a nossa época, e ele está no lago da Galileia. Não é? Um barco que tinha 8 metros de comprimento, um pouco mais de 2 metros de largura, por 1 metro de altura. Cabia no máximo 15 pessoas aí dentro. E Jesus está lá dentro com seus 12 discípulos, então ainda tinha até um lugarzinho. Beleza, pessoal? Agora sim, né? Todo mundo falando a mesma coisa. O barquinho é esse aí. Tem 4 remos e também tem uma vela. Imagine você num lago, num barquinho desse aí. Eu me lembro de uma vez que a gente estava num lago também, lá na cidade de Cana Verde. E meu pai, doido, varrido que era, colocou todo mundo numa canoa de madeira. Bem menor do que essa aí. A minha família são 6. E éramos 4 crianças que não sabiam nadar, com uma mãe que não sabia nadar. E meu pai sabia nadar muito bem, acho que ele se achava um herói, porque se virasse eu não sei o que ele ia fazer. E a gente estava indo por uma praia que estava do outro lado do lago. Quando entramos os 6 na canoa, meu pai pegou aquele bambu bem comprido, né? Sabe que lá não usa remo, é bambu mesmo. A água ficou por isso aqui para entrar na beira da canoa. E eu me lembro nem respirando lá assim. Eu e meu irmão, que eram os mais velhos, morrendo de medo, nem respirava. E eu falei, pai, nos deixa nessa próxima margem, a gente vai seguir a pé. Eu e meu irmão.
Meu pai falou, não tem perigo. Não, a gente quer ir a pé. Aí eles deixou a gente foi dar a volta, ficamos presos no meio de um brejo que não tinha como ultrapassar. E ele teve que levar todo mundo, depois remar tudo de volta para buscar a gente e levar a gente para lá. Mas não deu para o medo. Eu sei que eu estou falando isso, tem um monte de gente pensando, não sei do que ele está falando. Mas, gente, dá medo. Um marzão de água e você não sabe nadar. Agora imagina quando vem a tempestade, quando vem o vento. Bom, com certeza foi algo impressionante que aconteceu. Mas esse texto, ele serve para nos ajudar, principalmente em relação à natureza de Jesus. Esse texto em específico mostra duas características da natureza de Jesus que nos ajudam a entender e são muito importantes para a gente entender quem é Jesus e como que a nossa fé deve ser colocada nele. E uma pergunta que surge nesse texto, e que esse texto ajuda a responder, é a seguinte: até que ponto Jesus era homem? A gente sabe que Jesus era filho de Maria, nasceu de um parto normal, a gente sabe que ele comia, que ele bebia, mas ele fazia um monte de coisa que a gente não consegue fazer. Então, até que ponto Jesus era homem? É uma pergunta. Outra pergunta, inversa essa: até que ponto Jesus era Deus? Alguém arrisca um palpite? 50, 50? Meio, 70, 30, 10, 90? Pode parecer que essa pergunta aqui não tem nada a ver, mas ela tem muito a ver. Inclusive, em 2000 anos de história cristã, nós já tivemos tantas e tantas heresias baseadas na resposta errada a essa pergunta que vocês ficariam admirados. Eu não vou falar de todos porque a gente não tem tempo, mas se você quiser pesquisar, o Google é uma bênção, ele vai dar todos para vocês. Vocês vão procurar palavras como arianismo, docetismo e outros aí. Vamos lá. Se eu não sei a resposta certa para essas duas perguntas, eu posso cair no erro e falar mais ou menos como essa frase que eu já ouvi em outros lugares. Não dá para imitar Jesus sempre, afinal ele era Deus e nós somos humanos. Aquela frase que demonstra toda a nossa tolerância para com a nossa fraqueza, para com o nosso pecado. Quando está muito difícil, quando a gente cai, quando a gente não faz o que tem que fazer, e alguém vem nos chamar a atenção, qualquer desculpa que a gente tem na ponta da nossa língua. Mas eu sou humano. Jesus era Deus, eu sou humano. Eu pergunto, quando Jesus fala para a gente imitar ele, será que ele estava brincando então? Era uma pegadinha? A gente tenta e nunca consegue? Não é. É porque nós entendemos da maneira errada. Hoje eu quero ajudar cada um de vocês a entender de uma maneira mais apurada. E a primeira afirmação que eu quero fazer é a seguinte: Jesus era humano como a gente. Jesus era, assim, 100% homem. 100% homem. Como é que a gente sabe disso? É só olhar para o dia de Jesus. Aqui é um dos textos onde a natureza humana de Jesus aparece com muita clareza. Jesus começou a pregar no capítulo 4, versículo 1, pela manhã, pregou através de muitas parábolas. E o povo lá ouvindo, e não foram só as 3 que foram colocadas aí no capítulo 4, mas muitas outras, como o final do capítulo afirma. E ao terminar, ele estava cansado. Tanto é que nós pegamos ele, lê a palavrinha em vermelho. Dormindo. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo no meio do vendaval, dentro de um barco de madeira, enquanto todo mundo está apavorado e desesperado, com a cabeça sobre um travesseiro. Mais um detalhe, não pensem que ele levou o travesseiro de casa, nem imagine aquele travesseiro de espuma, de pena de ganso, porque isso não existia, tá bom? Com certeza esse travesseiro aqui deve ser aquela almofada que o timoneiro usava para segurar o leme lá, né? Então é algo que ele usou como travesseiro para reclinar a sua cabeça. E a gente percebe a humanidade de Jesus porque ele cansou-se depois de muito trabalho. Quem já passou por isso aqui? Trabalhou e cansou. Tudo que eu quero agora é descansar. Jesus passou por isso porque era humano como nós.
Jesus passou o dia inteiro atendendo necessidades das pessoas. Nós já vimos no Evangelho de Marcos e vamos ver de novo no capítulo 6, que às vezes ele sequer tinha tempo para comer e provavelmente também não tinha tempo para dormir. Tanto trabalho ele tinha para fazer, atendendo essas multidões que se ajuntavam. Outra coisa interessante da gente pensar e usar a nossa imaginação é pensar o que significa atender mais de 5.000 pessoas. A gente fez uma EBF para umas 100 crianças aqui, agora há pouco. E algumas pessoas ajudaram. É pouco trabalho ou é muito trabalho? Me ajuda aí, Luana. É muito trabalho? Quantas crianças? Quanto? 165. E tem gente que falou, pense 5.000 homens de 30 até 60 anos, fora os velhos, as crianças e as mulheres. E imagine o que isso significa. Essa multidão veio atrás de quem? De Jesus. Veio gente da Galiléia, Judéia, Jerusalém, do outro lado do Jordão, até de Cesareia. Veio aquele mundaréu de gente. Quem é que tem que atender? Jesus. E quem mais? Os discípulos. Quando esse povo está com fome, é a responsabilidade de quem? Quem é que está preocupado com a fome deles? Jesus ou os discípulos? Gente, deixa eu dizer mais algumas coisas que às vezes não passam pela nossa cabeça. Você sabia que naquela época não tinha banheiro químico? E nós temos aqui alguns milhares de pessoas. Você sabia que naquela época as pessoas já eram problemáticas? E com certeza, numa aglomeração de mais de 5.000 pessoas, surgem alguns problemas para resolver. Nós temos aqui na igreja alguns presbíteros com seus cabelos brancos, outros perdendo seus cabelos, e a igreja tem 150 pessoas. Não pense que eles são fraquinhos, não. Tem gente que está perdendo seus cabelos e a sua família só tem 4, só tem 5. Agora imagine dar conta desse mundaréu de gente. E depois de dar conta desse mundaréu de gente, Jesus está cansado. Nesse texto, Jesus não se despede da multidão. Ele manda os discípulos se despedirem enquanto ele fica no barco. Fala que os discípulos, despedindo a multidão depois, saíram com o barco e Jesus ficou lá. E é provavelmente por isso que ele foi do jeito que ele estava. O texto lá atrás falou que ele adormeceu, ele estava dormindo, e eles levaram Jesus do jeitinho que ele estava, pregando na polpa. Ele se sentou, ele se deitou e ele dormiu. Dormiu e nem viu o povo zarpando. Foi embora. E aí veio o vento, e Jesus não acordou com o barulho do vento, Jesus não acordou com o barulho das águas. Jesus está esgotado fisicamente. Já pensaram? Já notaram por esse lado? Jesus era 100% homem. Jesus sentiu fome. Jesus sentiu sede. Jesus passou por muitas coisas que nós passamos. Que isso? Eu estou falando besteira. Desculpa, gente. Jesus passou por todas as coisas que nós passamos como seres humanos. Vamos lá. Filipenses 2,7 afirma isso. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus se esvaziou da sua glória. Jesus se esvaziou da sua divindade e se fez gente como a gente. Há muitos outros textos que afirmam isso. Isaías 53, versículo 3, fala de algo específico. Jesus era desprezado e rejeitado dos homens. Homem de dores, experimentado nos... Qual é o seu sofrimento? É o sofrimento de natureza física? Você sofre com dores, dor de cabeça, dor nas costas, bico de papagaio, artrite, artrose. O que é que te dói? Unha encravada. Você já teve foliculite? Se você não sabe o que é foliculite, levante suas mãos para o céu e dê graças a Deus. Porque foliculite é horrível.
também conhecido como furúnculo. Um pelinho se inflama e você não sabe a dor que é. Eu já tive foliculite. Eu tive uma foliculite tão horrível que eu cheguei aqui na igreja mancando que parecia que tinham dado uma joelhada na minha coluna. O Leandro pegou. Eu estava tendo um ensaio, o Jonas estava por aí, eu cheguei mancando, porque aquele negócio vai inflamando no meio do seu músculo e a dor é intensa e horrível. E vai se juntando pus e mais pus e mais pus. E a única chance que você tem quando aquele negócio, acha um ponto de flutuação é espremer. E ao espremer, dói muito. Mas é bom espremer porque quando você espreme, a dor passa, pelo menos durante um tempo. Se você tiver foliculite, olha, não vou cobrar nada dos conselhos médicos. Procure um médico. Não fique tentando se medicar. Você precisa ir no médico, porque ele vai te dar um remedinho, certo? Para cortar essa inflamação, que é uma inflamação bacteriana. Beleza? Sentiu uma feridinha branquinha, você estourou ela, assim, ela começou a crescer, cuidado, pode se tornar foliculite. Corre para o médico. Jesus foi experimentado em dores. Se a sua dor é ruim, aqui diz que Jesus foi experimentado. Um homem de dores, dor. Era um sinônimo que definia a vida de Jesus, o que ele passou. A sua dor é que não se compara à dor física que ele passou. Mas talvez o teu problema não seja dor física, você tem dor na alma, você tem dor nas suas emoções, você se sente desprezado, você se sente rejeitado, você se sente feio, você se sente inadequado e isso lhe dói a alma. Olha o que a Bíblia diz, Jesus também é experimentado nesse tipo de dor emocional, porque ele era desprezado e ele também era rejeitado. Então Jesus sabe o que é passar por isso também. Jesus sabe o que é passar por desafeto. Jesus sabe o que é ser rejeitado até por quem ele ama. Jesus conheceu de perto o que é uma traição. Jesus padeceu de dores físicas e dores emocionais. E isso é muito importante porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus também passou por tentações. Qual que é a sua tentação? Qual que é o seu ponto fraco, onde o diabo sempre alcança uma vantagem contra você? O que é que ele faz para te atrair e que te tira dos eixos, te tira da vontade de Deus, e você fica lutando contra essa natureza ruim dentro de você, lutando contra as tentações? Olha o que diz a Bíblia, Jesus também sofreu quando tentado, como você. E é justamente por isso que ele é capaz de socorrer você, porque ele sabe o que você passa. Tem um outro texto de Hebreus também, que vai mais além. Pois não temos um sumo sacerdote, Jesus, que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Esse texto choca alguns de nós, porque a gente imagina um Jesus tão santo que nem tentado ele é. Jesus não é santo porque ele não foi tentado. Jesus é santo porque ele não pecou quando foi tentado. Mas ele se enfrentou todo tipo de tentação que nós enfrentamos. O texto é muito claro, quando fala todo tipo, é tudo mesmo. Qual é a tentação que você enfrenta? Você tem um sumo sacerdote, um rei, um senhor, que pode se compadecer de você porque sabe o que é passar por tentações. Crer que Jesus Cristo é 100% homem faz muito bem para a gente, porque a gente percebe que ele se fez homem, e por se fazer homem, ele entende a nossa cabeça, ele sabe o que passa no nosso coração, ele olha para nós com o olhar de quem veio e experimentou. Isso não te conforta? Não te consola? Pense só um pouquinho sobre os problemas e as dificuldades que você vem enfrentando nos últimos dias. Porque os problemas piores nossos são os problemas da hora, não é? Quando a gente estava com aqueles problemas no passado e agora que eles passaram, a gente olha para eles, só alegria. Passou. Qual que é o problema ruim?
É esse que a gente está hoje. E a gente fica completamente desnorteado, perdido, sem saber o que fazer. Console-se. Console-se, meu irmão, minha irmã, com a verdade de que Jesus sabe. Jesus sabe. Jesus sabe. Sabe e pode se compadecer de você. Deixa eu ser mais específico. São aqueles problemas na família, né? São aqueles problemas no trabalho. São aqueles problemas entre as amizades. Ou é aquela perseguição que você tem sofrido. Ou é aquela fraqueza que é como um tapa na sua cara, sempre te derrubando. Jesus sabe. E Jesus se compadece de você. Nós temos um Deus que se fez homem. Gente como a gente. Homem de dores. Mas não fica só nisso. Jesus foi, é e sempre será também Deus. Eu afirmei que Jesus é 100% homem. Agora eu estou afirmando mais uma coisa bárbara. Jesus é também 100% Deus. Eu não sei se você é bom de matemática, se você for tentar fazer, não encaixa. Mas é uma verdade. Jesus viveu como Deus e viveu também como homem. E a gente percebe pelo que acontece aqui. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Para quem não sabe o que significa bonança, significa mar calmo, tranquilo. Quem assistiu Titanic, lembra do mar na hora que o navio afundou? Assim, como um espelho? Aquilo é uma bonança. Aquilo é mar calmo, mar tranquilo. Então, nós estamos vendo aqui algo impressionante. Isso aqui não dá para qualquer um de nós fazer, não. Olhar para o vento e mandar o vento parar, olhar para o mar, para as ondas revoltas e falar: ó, baixa a bola. Tentar a gente tenta, né? Mas fazer... Alguns de vocês já tentaram praticar a confissão positiva aí, no momento de dificuldade? Deixa eu explicar. As coisas não estão dando certo e você quer movimentar as forças da natureza e movimentar as coisas para você, então você fala: pela fé eu acredito que já está resolvido. Não é? Tinha um pastor que estava orando para a chuva parar, porque a igreja dele estava se reunindo em tendas, e ele estava preocupado, porque iam ter 4 cultos no final de semana, e a chuva caindo, e ele não queria chuva, para não atrapalhar o povo de se achegar. Ele orava para Deus tirar a chuva, e o primeiro culto foi no sábado com chuva, ele voltou para casa debaixo de chuva, e ele veio dirigir debaixo de chuva, né, com o seu limpador de para-brisa ligado, e ele orando: Deus, eu acredito que o Senhor já me ouviu. Eu não vou nem ligar o limpador de para-brisa pela fé. Não está chovendo. E a água batendo no vidro dele, no para-brisa dele. Às vezes a gente tenta isso, confissão positiva. Aí eu creio e vai acontecer. A gente quer usar a nossa força mental e positiva para movimentar as coisas, né? Alguns de nós não têm coragem de orar por alguém ser curado, justamente porque nos falta o quê? Fé de que algo vai acontecer. E a gente fica aí nessa situação. Mas o que a gente tem é um Jesus se levantando depois do sono, né? Você vê, num instante ele é um homem cansado, deitado, apagado. Num outro instante ele está de pé, olhando para o vento e falando: fica quieto. E misteriosamente tudo se acalma, tudo se aquieta. Isso acontece porque a gente não está diante de algo normal. A gente não está diante de uma pessoa qualquer. A gente está diante de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Há muitos textos bíblicos que relatam essa natureza de Jesus. Por exemplo, a fala dele de repreender. Lá no Salmo 109, versículo 6, contando da passagem do Mar Vermelho, diz a respeito de Deus que ele
repreendeu o mar vermelho e o povo atravessou no pé seco. Quem é que repreendeu o mar vermelho? Deus. E agora nós temos alguém de novo de pé repreendendo o vento e mandando o mar se acalmar. Que coincidência, não? Há outros textos que nos ajudam. João 1,3, o discípulo amado de Jesus diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus Cristo. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Se você voltar lá para Gênesis, é interessante a forma como é que Deus criou as coisas. Deus criou as coisas pelo poder da sua palavra. Ele não precisou meter a mão em nada, exceto no homem. Foi tudo falando. Haja luz, luz. Haja separação entre as águas no céu e as águas aqui embaixo, separou. Que as águas recuem e mostrem a terra seca, e a terra seca surgiu. Que haja animais povoando as águas, e os peixes e toda sorte de animais aquáticos apareceram. Sempre nós vemos a voz de Deus dizendo: haja, haja. E é a ordenança dele que traz tudo à realidade, a voz de Deus trabalhando e trazendo tudo à realidade. E João afirma que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem ele nada do que existe teria sido feito. A mesma coisa afirma Colossenses 1, 16, 17. Pois vocês, nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele. Foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo fica de pé, porque é sustentado pelo poder desse Deus. E se a gente vai para o Evangelho de João, ele fala que no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, estava com Deus. Quem que é a palavra? Jesus. Sabe por que que o mar se aquieta e o vento obedece? Porque ele conhece a voz de quem está falando. E quem está falando é o próprio Deus encarnado. E quando ele fala, o vento para. Porque está sujeito ao seu poder e à sua autoridade. Do mesmo jeito que Jesus é 100% homem, ele é também 100% Deus, todo-poderoso. Muita gente, por não acreditar nisso, coloca Jesus abaixo de Deus e não crê na Trindade. Há religiões que pregam isso hoje nos nossos dias. É o arianismo voltando. Mas deixa eu afirmar para você, ele é Deus. Ele é Deus. Ele é antes de tudo. Nele tudo subsiste. Isso aqui é muito bom também para a gente. Saber que Jesus humano é bom por um lado. Saber que Jesus é Deus é bom pelo outro lado. Porque se todas as coisas estão sujeitas a Ele, o que dizer da sua situação? O que dizer dos problemas que você tem enfrentado? O que dizer de você e das suas fraquezas? Será que estão fora da autoridade dele? Será que estão além do que ele pode e consegue? Meus irmãos, eu conheço as minhas limitações e elas são para mim terríveis e intransponíveis. Você conhece as suas limitações, os seus pecados e sabe como eles são terríveis para você. Você conhece os seus fantasmas. Você conhece os problemas que só você enfrenta. Ao mesmo tempo que diante dos outros, às vezes a gente tem uma arrogância de nos achar mais inteligentes, espertos, lá no fundo, no nosso coração, a gente vê também que a gente é mais fraco que os outros, mais limitado que os outros, não é? Deixa eu te dizer, Jesus pode com esses problemas também. Ele é o Todo-Poderoso e pode todas as coisas. Se a gente tem um Deus que se fez homem, mas um Deus que também continuou sendo Deus, Todo-Poderoso, tudo está sujeito ao seu poder, inclusive o poder do mal, inclusive Satanás, inclusive qualquer outro ser espiritual, qualquer coisa visível ou invisível. O que eu faço? O que eu faço? Ouça o meu conselho.
Vamos lá? Fala comigo. Coloque toda a sua fé em Jesus. Coloque toda a sua fé em Jesus. Depois de acalmar o mar, Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam, que medo que nada, eles estavam apavorados. E perguntavam uns aos outros: vocês, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Esse é Jesus, o Filho de Deus. Esse é o Deus que se encarnou para nos salvar e nos livrar. Coloque toda a sua fé nele. Coloque toda a sua fé, e eu vou repetir isso porque eu coloquei de propósito. Quando eu falo coloque toda, é porque não é para você colocar um pouco, não. É para você depositar todas as suas moedinhas nesse cofrinho. É para você colocar tudo que você tem de esperança nele. Esqueça de colocar esperança nas suas habilidades. Esqueça de colocar esperança no seu marido. Esqueça de colocar esperança no governo. Esqueça de colocar esperança em qualquer coisa nesse mundo. Pegue e deposite a sua fé, a sua confiança integralmente em Jesus Cristo. Porque Ele é o único que é homem e é o único que é Deus. É o único que tem poder para nos ajudar e compaixão para sentir o que nós sentimos. Jesus pergunta para os seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Medo. Existe alguma coisa mais terrível para nos paralisar? Alguns de nós ficam espertos na hora do medo e saem correndo sem pensar para onde. Outros de nós ficam paralisados. Quer ver? Quem fica esperto e pernas para que te quero? Levanta a mão. Na hora do medo. Está ambíguo. Quem fica paralisado, não sabe o que fazer? Levanta a mão. Ih, já tem gente que não tem medo, não. Vamos tentar de novo. O povo fica em cima do muro, não é pegadinha não, só quero fazer uma pesquisa. Quem que na hora do medo fica, sabe, elétrico e corre, fica esperto, vira um cisco no vento, levanta a mão. Eu. Né? Quem na hora da dificuldade, na hora que o pavor bate, fica paralisado. Assustado, levanta a mão, deixa eu ver. Tem gente que não tem medo mesmo. Não tem medo de nada. Eu me lembro uma vez que eu estava brincando num pasto, me divertindo com outros colegas, eu não sei se era pipa, o que era, só sei que estava tudo tranquilo. Quando de repente alguém gritou: olha a vaca brava. E havia uma cerca de arame no meio do caminho. Eu era uma criança, não tinha capacidade de pular por cima da cerca e não tinha uma baixa estatura para passar por baixo. E na hora do apuro só me restou uma opção. Adivinhe? Não é enfrentar a vaca, com certeza, estava com medo. Pular pelo meio. E até pouco tempo eu tinha cicatriz na perna. E o arame pegou a perna. Olha só, eu fui um as na hora do apuro. Eu pulei de cabeça e o arame só pegou a minha perna. Mas na hora do medo, sabe, quando eu estou acordado, eu fico esperto na hora do medo. Eu corro, eu pulo, eu me viro. Agora, quando eu estou dormindo e eu sonho com alguma coisa apavorante, me dá até raiva. Porque eu tento correr, mas eu não consigo. E não existe sonho pior para mim do que esse, que eu tento, que eu me esforço e eu não saio do lugar. Uma vez eu sonhei com um cachorrinho que estava vindo para me morder, só que desse cachorrinho eu não tinha medo. E eu chutei ele. E ao chutar, eu chutei a parede. E acordei latejando de dor. Porque eu não tive medo. Era melhor ter corrido e acordado desesperado, porque não estava conseguindo correr. Todos nós, às vezes, flertamos com medo. Enfrentamos situações que nos trazem medo. Eu não sei o que me espera amanhã. Eu não sei se eu vou dar conta. Eu não sei se Deus vai ouvir a minha oração. Eu não sei se isso vai se solucionar. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei. E a gente fica com medo. E com medo do que nos espera. Apavorados. E Jesus chega e pergunta: por que vocês estão com medo?
A Bíblia de vocês deve falar assim, como não tem fé? A minha traduziu como ainda não tem fé. Jesus esperava que naquele momento já os discípulos já tivessem entendendo as coisas e tivessem um pouco de fé que seja, para não temer o mal. Por que eles não devem temer? Quem é que está dentro do barco? E dormindo ainda por cima. O Filho de Deus, aquele que eles viram curando pessoas, aquele que tem feito coisas maravilhosas está lá dentro. E eles levantam Jesus com a seguinte pergunta: você não se importa? E quando a gente está no momento de desespero, é justamente esse tipo de pergunta que vem no nosso coração. Será que ninguém se importa? Será que Deus não se importa? Será que ninguém está vendo? Será que ninguém vai me acudir? Não é isso, gente? Quando eu estou mal, eu fico torcendo que alguém perceba, que alguém veja, que alguém faça alguma coisa. E muitas vezes a nossa oração é como a oração do salmista no Salmo 13. Até quando, Senhor, o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando o Senhor vai virar o rosto para a minha necessidade, para a minha situação terrível? Até quando, Senhor, meu inimigo vai tirar sarro da minha cara? Até quando? E os discípulos estavam nessa situação. E eu não quero que você entenda esse sermão da seguinte maneira: o pastor está certo, eu vou crer. Eu vou crer em Jesus e Ele vai abençoar, meu barquinho vai chegar onde eu quero. Não é? Agora eu entendi. Jesus entra no meu barquinho, porque no meu barquinho, você no meu barquinho é garantia de que ele não vai afundar, e eu vou conseguir todos os meus sonhos. Eu vou conseguir, agora que eu tenho fé em Jesus, realizar tudo que eu tenho que realizar. Vem, Jesus, contigo agora eu estou bem arranjado, eu vou dar conta. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Quem que pediu para providenciar aquele barco? Vocês não lembram? Começo de Marcos, capítulo 3. Todo mundo apertando Jesus, ele pediu para os discípulos deixarem sempre pronto ali um barquinho. Mais trabalho para os discípulos. Além da multidão, tinha que ficar carregando o barco para lá e para cá. Está sempre ali o barquinho. Esse barquinho vai aparecer de novo. Quem pediu foi Jesus. Quem definiu o destino da viagem? O começo e o destino. De quem foi a ideia? Vamos entrar para o barco e vamos para tal lugar. Jesus. E aí é muito importante que você entenda uma coisa. Não é Jesus que está no barco dos discípulos. São os discípulos que estão no barco de Jesus. Por isso que eu coloque toda sua fé em Jesus. Porque a garantia de que esse barco seu não vai afundar só vale se você estiver no barco de Jesus. Só vale se você estiver seguindo o destino que Jesus definiu. Do jeito que ele definiu. Não vale para os seus sonhos, não vale para as suas expectativas do seu coração pecaminoso. Tem muita gente que traça o seu caminho e fala, Deus abençoa. Tem muita gente que define os seus propósitos e clama a Jesus para vir e levar a bom termo. Mas eu queria chamar você para algo muito maior do que isso. Para exercer fé muito mais imensa do que essa. Eu queria convidar você para confiar em Jesus, a direção do barco e tudo mais. Eu quero convidar você para colocar sua fé em Jesus e dizer, Jesus, você define o destino, a hora de ir, como ir. E eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Há mais coisas que a gente precisa aprender. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quem já aceitou Jesus precisa constantemente
aceitar de novo. Aceitar de novo. Precisa constantemente abrir mão do leme e dizer: Jesus, eu estou contigo para onde o Senhor quiser me levar. Eu confio. E todo aquele que crê em Jesus recebe o direito, o poder de se tornar filho de Deus. E muita gente do Olímpia visitando a gente, muita gente que vem por aí se achegando. E você vai ouvir aqui todo domingo a gente falando sempre a mesma coisa. Coloque sua fé em Jesus. Não uma parte dela, toda ela. Não pense você que pelo fato de estar na igreja, pelo fato de ter algum interesse pelas coisas espirituais, Deus o considera seu filho. Não. Para você se tornar filho de Deus e ser aceito na família de Deus, você tem que colocar fé irrestrita em Jesus Cristo. Precisa crer que Ele é o Cordeiro que Deus providenciou para perdoar os seus pecados e para te livrar e libertar de uma vez por todas. Que Ele sabe qual é o melhor destino para você. Que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Que você pode dizer não para si, sim para Ele. E se você fizer isso, diz a palavra que você deixou agora de nascer só da carne, mas nasceu também do Espírito. Você nasceu de Deus. Como é que eu sei se eu nasci de Deus? Eu creio, confio e sigo o Filho dele com toda a minha força e vontade. Se você nunca fez isso, hoje é um bom dia de você mudar de direção. Se o seu barquinho ainda não afundou, eu tenho uma triste notícia para você. Ele pode até aguentar um pouquinho mais. Mas se o seu barquinho é o seu barquinho, ele vai afundar. Ele vai afundar. Se você tem andado no seu caminho, ele vai dar em morte. Mas a gente tem um Jesus diante de nós convidando hoje, perguntando: confie em mim, venha para o meu barco. Porque eu tenho poder sobre a natureza. Eu tenho poder sobre tudo.